Boa noite, queridos irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a tua terça-feira. Que o Senhor venha abençoar a tua casa, a tua família. E que Deus possa guardar você aonde quer que você for nesta noite, porque Deus, Ele é maravilhoso. Seja muito bem-vindo, você está conosco aqui pela página da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional Ágape, e hoje estamos aí retomando este assunto tão pertinente para a nossa vida espiritual, que é o assunto panorama bíblico, conforme sugestão dos nossos obreiros da congregação, para que retomássemos esse assunto, falando aí sobre os livros da Bíblia de forma teológica. Então estamos retomando aqui hoje a partir do livro de Josué, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma aula abençoada. Fica conosco aí até o final dessa aula, porque Deus tem coisas boas para fazer na tua vida, meu irmão e minha irmã. Quero agradecer a todos que estão conosco aí. Nossa irmã missionária Reginalda, que Deus abençoe tua vida, meu irmão, e nosso irmão Odair e toda a sua família. Nossa irmã Joana, Deus abençoe minha irmã, mãe da Tawane, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua presença aqui. Nosso amado presbítero Marcelo também está honrando conosco aí nesta noite. Nossa irmã Elisângela dos Santos, minha irmã Maria Socorro, um beijo para você, minha irmã, que está lá na região do Grande ABC. E também minha mãe está conosco aí, missionária Maria Alencar, meu amado presbítero Rogério, meu nosso co-pastor aqui na congregação, que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Queridos, estamos aí retomando esse assunto hoje, porém eu quero pedir para você, para que vocês venham nos ajudar na divulgação dessas aulas, tá? É um conteúdo teológico, é um conteúdo bastante acessível para todos. Então, e melhor disso tudo, é um conteúdo gratuito. Então é muito importante que você divulga isso para as pessoas, para algum amigo, para aí na sua congregação. Divulga, olha, tá tendo aulas aí com o tema Panorama Bíblico gratuito lá no Facebook. Entra lá e assiste, porque é uma bênção. Então tenho certeza que seremos abençoados pelo Senhor nesta noite, tá bom? Vamos dar início a esta aula. Eu queria fazer uma oração com vocês para nós abrirmos já esta aula, para que o nome do Senhor seja exaltado e também glorificado. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos na tua santa presença. Eu te louvo, eu te glorifico por cada obreiro, por cada irmão e irmã que está conosco nesta live, Senhor. Que reservou um tempo da sua noite, Senhor, para assistir esta aula, para compreender a tua palavra. Senhor meu Deus, neste momento eu quero glorificar ao teu santo nome, apresentando cada vida em tuas mãos neste momento, Senhor. Abençoa o teu povo, nos dê, meu Pai, a sabedoria, o discernimento para compreender a tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, sê conosco e nos concede a graça, a sabedoria, a inteligência em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos então. Nosso irmão Elias também está conosco aí, meu irmão, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Amados, abra comigo a sua Bíblia aí no livro de Josué. É o livro logo após o livro de Deuteronômio, encerra-se no capítulo 34 e inicia o livro de Josué. Deixe a sua Bíblia aberta neste livro, que estaremos aí discorrendo sobre ele ao longo desta aula, falando aí sobre o livro de Josué, tá bom? Então abra comigo a sua Bíblia e deixa ela aí aberta, pega caneta, caderno, vai anotando tudo que for falado aqui, porque é algo realmente muito bom para a nossa vida espiritual, ministerial, e vai nos acrescentar muita coisa boa nessa noite. Queridos, o tema é panorama bíblico, estaremos abordando cada livro bíblico à luz das escrituras, ao longo do seu contexto histórico, cultural, social da época. Isso engloba autoria, data, tudo isso é momento em que tudo foi escrito, que tudo aconteceu. Então, esse é o nosso foco nessa aula, tá bom? Então, durante a aula, fique à vontade para você colocar nos comentários aqui a tua dúvida, a sua pergunta, que eu estarei aqui respondendo para você na medida do possível, tá bom? Então, irmãos, na congregação em que pastoreio aqui, na ADM Ágape, Paineiras 2, nós estivemos tratando este assunto no ano passado
e na ocasião eu dei 5 aulas, que foi uma aula referente a Gênesis, outra a Êxodo, outra a Levítico, outra aula a Números, e a última aula que eu dei foi sobre Deuteronômio, que são os 5 livros que compõem aí o que nós conhecemos como Pentateuco, ou então, na visão judaica, como a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então, na ocasião, nós falamos aí sobre cada livro, seu autor, sua data de escrita, os momentos mais importantes de cada livro, que eles de fato tratam, qual é a história passada por cada livro. E aí nós tivemos uma pausa nesse ensinamento e estamos retomando hoje aqui no livro de Josué. Então, semana que vem estaremos falando aí sobre Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, e assim sucessivamente até nós encerrarmos os livros históricos. Só lembrando para você que está conosco aí nessa live, para refrescar a sua memória, nós temos uma Bíblia que ela possui hoje 2 grandes seções, 2 grandes partições. Eu costumo dizer que são 2 grandes períodos que nós conhecemos como primeiro o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, e segundo como o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, como queiram chamar. Então, o Antigo Testamento ele possui ali 39 livros, e ele é uma divisão que ele possui subdivisões. Então, anote isso aqui para você relembrar. Nós temos o Antigo Testamento com 39 livros, e dentro desses 39 livros, eles se dividem em algumas divisões. A saber, nós temos aqui o Pentateuco, que eu falei aqui, de Gênesis até Deuteronômio, que são os livros da lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Então, são livros que vão tratar do início, do começo de tudo, como que Deus orquestrou, planejou tudo ali referente à nação de Israel. Você vai encontrar nessa seção da Bíblia. A segunda seção é chamada de livros históricos. Por que que é chamado de livros históricos? Porque elas vão discorrer sobre a história da nação de Israel enquanto teocracia e posteriormente na monarquia. Na semana que vem estaremos aqui falando sobre o livro de Juízes e estaremos abordando aí o período teocrático que Israel viveu, que era um período onde Deus governava o povo. Não havia rei ainda, né? A monarquia veio com Saul. Então você percebe que temos ali o Pentateuco, livros da lei, temos livros históricos que eles compreendem de Josué até o livro de Esther, tá bom? Até o livro de Esther, livros históricos, tá bom? Livros históricos. Então, posteriormente nós temos aí os livros poéticos, que vai ali compreender os livros de Jó em diante, que são livros poéticos, pela sua linguagem poética, eles assim carregam esse nome, tá bom? Então, para você não se esquecer. E a última seção do Antigo Testamento é chamado de livros proféticos, que aí compreende todos os profetas que viveram ali ao longo do período onde a nação de Israel viveu aquele momento como nação. E dentro desses livros proféticos nós temos ali os profetas menores e os profetas maiores. Como todos sabem disso, só para relembrar você e refrescar a sua memória, profetas maiores e profetas menores, não por questão de um ser mais usado por Deus do que outro, e sim pelo seu conteúdo literário. A exemplo disso, vamos aqui só esclarecer. Um profeta maior, Isaías, diga-se de passagem, o seu livro ele é um livro grande, possui maior volume de escrita, possui um maior volume literário. Enquanto o outro profeta, vamos aqui pegar um profeta menor, Naum, por exemplo, você pega o livro de Naum, não tem o mesmo conteúdo, não tem a mesma quantidade literária que tem o profeta Isaías. Então é só por essa questão de conteúdo literário, tá? Então não se esqueça aí dessa divisão que possui o Antigo Testamento. A nossa irmã está pedindo para repetir os 5 livros, são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá? Eles compõem aí
a primeira seção da Bíblia chamada de Pentateuco, ou então a Torá, as leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Então temos lá Antigo Testamento, 39 livros, e essas divisões: livros da lei, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Pois bem, finalizando o Antigo Testamento, eu tenho aí o Novo Testamento, que é a Nova Aliança. E do mesmo modo, o Novo Testamento ele possui 27 livros, o que totalizando 39 com 27 vai dar 66 livros, que é o conjunto que nós temos na Bíblia de livros que foram, diga-se de passagem, é bom só relembrar isso, que foram livros que passaram pelo cânon e entraram nessa coletânea chamada Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia ela possui 66 livros. Outras Bíblias possuem, a exemplo disso, a Bíblia Católica possui outros livros a mais, que eu tratarei disso em outra aula específica sobre esse assunto, por que tem um, por que não tem na nossa, e etc. e tal. São assuntos que eu vou falar aqui em outra ocasião. Então, nós temos ali o Novo Testamento, com 27 livros, e temos ali também as suas divisões, a saber, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, que vai tratar aí da história de Cristo, o nascimento dele, o seu ministério terreno, enfim, tudo que se refere ali a Cristo, você vai encontrar mais precisamente ali nos evangelhos. Depois eu tenho ali um único livro histórico do Novo Testamento. Para você que não sabe, para você que já sabe, para relembrar você, o único livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. Por que ele é um livro histórico? Porque é o livro que vai tratar da história, o início da igreja primitiva. Então é um livro bastante histórico. Alguns teólogos costumam chamar esse livro de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo ali trabalhando no pano de fundo, ali regendo a história do começo ao final do livro de Atos. Posterior ao livro de Atos, nós temos aí as epístolas, que todos nós conhecemos muito bem, epístolas paulinas, joaninas, as epístolas de Pedro, Tiago, Judas e etc. Aí compõe a seção das epístolas, que são as cartas escritas pelos apóstolos. E nós temos aí um único livro profético no Novo Testamento, que é chamado de livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Então, só para você poder entender essa questão e relembrar os assuntos concernentes a este assunto que é panorama bíblico, tá bom? Então, só relembrando para você não esquecer, Bíblia Sagrada, 66 livros, 2 divisões, Antigo Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27 livros, Antigo Testamento, lei, histórico, poético e profético. Novo Testamento, evangelhos, históricos, epístolas e profético, que é o livro de Apocalipse, tá? Então, só para você relembrar, para nós podermos entrar na aula de hoje, para você não esquecer isso, que é muito importante você não esquecer essa estrutura que nós entendemos aí. Em outra ocasião, eu estarei explicando aqui para os irmãos que na visão judaica, ela possui uma outra forma de ser dividida, a Bíblia Sagrada. Eu tenho inclusive aqui na minha biblioteca a Bíblia judaica, e a sua divisão ela não é como a divisão da Bíblia protestante. Porém, em outra ocasião eu explico isso com mais detalhes, tá bom? Então vamos ao que interessa. Hoje estaremos falando sobre o livro de Josué. E queridos, é muito importante você entender que a correta interpretação bíblica ela passa pelos óculos do conhecimento teológico. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para você, meu irmão, que nós temos que ter um conhecimento bíblico para que eu possa aplicar uma exegese, para que eu possa aplicar uma hermenêutica, para que eu possa fazer uma interpretação corretamente. Eu preciso ter aí o conhecimento, nem que seja o mais básico possível, tá bom? Então, quando você lê um texto bíblico, qualquer texto que for, eu gosto muito dessa regrinha, muita gente me pergunta sempre que posso, eu falo sobre isso, e é uma regrinha muito simples, que eu sempre falo isso por onde passo. Quando você for ler a Bíblia Sagrada, você
faça sempre 3 perguntas para qualquer texto bíblico. Quem é meu obreiro aí sabe muito bem o quanto eu ensino isso aqui na congregação. 3 perguntas fundamentais que você precisa fazer para qualquer texto bíblico. Primeiro, quem escreveu. Segundo, por que escreveu. E terceiro, quando escreveu. Então, quando você responde essas 3 perguntas, você está caminhando na direção correta para uma excelente interpretação bíblica, sem distorção, sem heresia, sem nenhum tipo de exegese, como diz aí na linguagem teológica, que é quando o homem coloca a sua interpretação, o seu ponto de vista no texto, não respeitando o que o autor estava ali de fato querendo passar. Então, preste atenção nisso, meu irmão. E esta matéria ela é fundamental porque ela me dá uma visão geral dos livros bíblicos. Quem escreveu, por quê, quando, quais os eventos que estão inseridos neste contexto, para que nós possamos entender e termos uma excelente interpretação, tá bom? Então é muito bom nós termos aí este conhecimento bíblico acerca de panorama, tá bom? Panorama bíblico, tá? Então estamos hoje iniciando aqui livros históricos, a saber, são 12 livros, tá? Para você não se esquecer. São eles Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 12 livros que juntos formam a coletânea dos livros históricos, e como eu já expliquei aqui, porque eles tratam da história do povo de Israel. Perceba muito bem, meu irmão, que conforme eu falei aqui, alguém pode estar se perguntando, mas ele falou errado, não é 1º livro de Samuel, é 1 Samuel. Irmão, só uma curiosidade para você não esquecer mais, tá bom? Nós utilizamos a palavra livro, é uma palavra no masculino. Então, quando eu vou me referir a livro, eu tenho que falar também no masculino. A exemplo disso, então, 1º livro, não é 1ª livro, porque primeira seria se fosse uma carta ou uma epístola. Então, para você não esquecer isso aqui, que é muito legal para você saber falar. Isso aqui é só um detalhezinho, tá bom, da aula de hoje, só uma brilhantadazinha simples aqui para você poder entender. Então, sempre que for relacionado a livro, é 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Agora, se for no Novo Testamento, uma carta de Paulo a Corinto, aí você pode falar assim, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Aí você pode falar, porque no Novo Testamento as epístolas elas são cartas, então não são livros, são cartas, tá bom? E aí está no feminino, então você pode falar primeira epístola, primeira carta e assim e sucessivamente, tá? Mas no Antigo Testamento sempre se refere a esse livro como 1º e 2º, 1º e 2º, para você não só para você ter esse dadozinho técnico aqui para você entender, tá bom? Então são 12 livros que compõem essa esfera de livros históricos, a começar por Josué. Então, antes de nós entrarmos no livro propriamente dito, vamos falar um pouco sobre esse nome, né? Esse homem que foi tão importante para a nação de Israel, esse homem chamado Josué. Eu quero aqui tecer com vocês um pouco da biografia desse homem, quem ele foi, de onde ele veio, quem ele é. Então pegue a sua Bíblia aí e já fica preparado para você anotar tudo aí que for falado aqui em diante. Então quem foi Josué? Josué ele foi o homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Então quando Moisés ele morre, ele nomeia um sucessor, e esse homem é chamado de Josué. Então é um homem que ele já estava preparado para assumir a posição que assumiu, é um homem que já estava totalmente pronto para assumir ali aquela tamanha responsabilidade, e foi o homem que foi o responsável por liderar o povo de Israel quando estes então conquistaram a terra prometida, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Êxodo 17. Êxodo 17, abra comigo a sua Bíblia aí na tua casa, em Êxodo capítulo 17, versículo 8. Êxodo 17 e também o versículo de número 8.
Porque, irmãos, apesar da história de Josué ser contada com mais detalhes ao longo do Antigo Testamento, a primeira menção dele na Bíblia está aqui, em Êxodo 17, versículo de número 8. Então você pode acompanhar comigo aí. Olha só o que diz aqui. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Seguindo o texto. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Verso 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Verso 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Verso 15 e 16 para encerrar. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Queridos, então eu tenho aqui, em primeira instância, uma aparição de Josué liderando uma peleja contra os amalequitas. Onde Moisés, então, o nomeia como responsável por tal tarefa. E, conforme lemos aqui, ele foi bem sucedido na sua trajetória como líder desta grande peleja. Então, meu irmão, quando nós olhamos para esta situação, eu vejo aqui que Josué era um homem que ele tinha um preparo militar, um preparo de guerra. Alguns teólogos e alguns historiadores vão dizer que Josué, por ter nascido no Egito, ele possivelmente foi treinado e ele foi preparado para combates de guerra. Então, há algumas hipóteses, dizem alguns historiadores, que Josué tinha um treinamento militar oriundo lá da sua terra, o Egito. Porém, sabemos que isso trata-se apenas de uma suposição e, sendo verdade ou não, dá-nos sim uma margem para entendermos deste ponto de vista, porque ele era um homem extremamente preparado, tanto que Moisés o nomeia como líder desta peleja aqui contra os amalequitas, e a Bíblia vai nos dizer que esta peleja foi vencida sob a liderança de Josué. Então ele vai aparecer para nós aqui em Êxodo 17, versículo de número 8. Abra também a sua Bíblia conosco nessa noite em Êxodo 33, versículo 11. Então falamos aqui da primeira menção dele na Bíblia Sagrada. E quem era esse homem Josué? Êxodo 33, versículo 11. Vamos ver quem era Josué. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então eu tenho aqui uma menção da origem de Josué. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, conforme lemos aqui dentro da Bíblia Sagrada. E aqui vai dizer para nós que ele era auxiliar de Moisés. Olha que interessante isso aqui. Ele tornava o arraial e o moço seu servidor. A expressão que nós temos aqui é que ele era seu servidor. A versão que eu tenho aqui é Almeida Revista e Corrigida. E vai trazer o termo aqui servidor, dando para nós um norte
da função que Josué exercia primariamente, sendo um servo de Moisés, tá? Então, esse daí é um pouco da biografia de Josué. Seguindo, nós temos aqui na Bíblia Sagrada o nome Josué. Porém, sabemos que o seu nome primário não era Josué, era Oséias. Então, abra comigo a sua Bíblia também nesta noite em Números 13. Números 13, você pode acompanhar comigo a leitura aqui em Números 13 nesta noite. Números 13 e o versículo de número 8. Números 13, versículo de número 8, que diz assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Vai anotando aí, meu irmão. Deuteronômio 32. Se de repente eu falei rápido e você não entendeu, escreve aqui nos comentários que eu repito o versículo e o capítulo também, tá bom? Deuteronômio 32 e o seu versículo 44, que diz assim: e veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. Então, nós vemos aqui que, primariamente, o seu nome era Oséias, porém, esse nome foi trocado, foi acrescentado ali, foi mudado pelo próprio Moisés para Josué, que é, no original, Yehoshua, Deus é a minha salvação, ou Jeová é a minha salvação. E nós podemos conferir este dado em Números 13, versículo 16. Volte lá conosco em Números 13 e no versículo 16, que diz assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Josué do original Yehoshua, significando Yahvé ou Jeová é a minha salvação. Então, isto fazia uma menção, uma alusão a tudo quanto Deus proporcionou através da vida daquele homem chamado Josué. Um nome brilhante do Antigo Testamento. Eu, particularmente, tenho um grande apreço pela biografia de Josué, pelo homem que ele era, pelas suas características de liderança, que vamos falar um pouco disso daqui a pouquinho, sobre essa questão que envolvia as técnicas que ele tinha e o preparo que ele tinha quando ele assumiu a liderança do povo de Israel. Tá? Então, isso daí é o significado do nome dele. Então, foi o próprio Moisés que fez essa transformação de Oséias para Josué e Yehoshua, que é Jeová é nossa salvação. Então, nós aprendemos aqui até agora a origem dele, da onde ele veio, tribo de Efraim, filho de Num, primariamente chamado Oséias, depois chamado Josué, e Yehoshua, Jeová é minha salvação, colocado por Moisés, tá bom? Então, nós vemos aqui que Josué ele era um servo, um auxiliar de Moisés. Lá, como nós lemos aqui em Êxodo 33, versículo 11, como nós já mencionamos aqui, que diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, né? E aí na parte B, mas o moço Josué, filho de Num, seu servo, seu servidor, então nos dando aqui um indício da função que Josué exercia perante a nação de Israel e principalmente ante ao seu líder Moisés. Ele era ali alguém que o próprio Moisés escolheu para ser o seu servo, o seu auxiliar ou o seu assistente pessoal. É isso que a história que compõe o Antigo Testamento vai nos dizer. Então, nós vemos aí que ele foi primariamente lá em Êxodo 17, líder daquela tropa que venceu os amalequitas. Alguns historiadores vai entender que Josué, quando saiu do Egito, ele já tinha mais de 40 anos. Então, utilizando-se desse argumento de que ele possivelmente, quando saiu do Egito, ele tinha já mais de 40 anos, alguns entendem aquela questão do seu treinamento militar
que ele poderia sim ter tido lá na nação do Egito. Então, Josué serviu como um auxiliar direto de Moisés quando ele recebeu a lei de Deus lá no Monte Sinai. Foi ele que acompanhou Moisés em todas as vezes e foi à tenda e onde encontrava e ouvia o Senhor. A exemplo disso, podemos abrir aqui em Êxodo 24, versículo 13. Êxodo 24, versículo 13, que diz assim: E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Leiamos aqui também 32, 17, de Êxodo 32, versículo 17, que diz: E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Alarido de guerra há no arraial. E o 33:11, como lemos aqui já, né? Apresentando ele como servidor ali de Moisés. E também temos aqui Números 21 e o versículo 28. Números 21, versículo 28. Só lembrando a todos que estão conosco aí, que eu já estou confeccionando as apostilas desta matéria, que é Panorama Bíblico, Livros Históricos, e assim que estiver pronto eu vou estar disponibilizando tanto o WhatsApp como aqui pelo Facebook para download, tá, do PDF desse material. Leiamos Números 21, versículo 28, que diz assim: Porque fogo saiu de Esbom. Números 21, verso 28. Porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos Moabitas e aos senhores dos altos de Armon. Então você percebe que quando eu faço uma conexão de todos os textos que lemos aqui, nós vamos entender que Josué acompanhava Moisés em praticamente todo o seu ministério terreno. Eu entendo, obviamente, com isso que esse período para Josué foi um período extremamente importante, porque foi um período totalmente pedagógico para ele. Deus não iria dar, irmãos, Deus não iria dar a liderança, Deus não iria conduzir Moisés a nomear um sucessor que não tivesse preparo, principalmente se tratando do povo de Israel, que todos nós conhecemos muito bem a sua história, os altos e baixos que esse povo constantemente eles viviam, ora com Deus, ora fora da presença do Senhor, ora adorando a Deus, ora idolatrando a outros deuses. Então, Deus, ele toca em Moisés para nomear Josué, porque o mesmo tinha um preparo, tá? Porque ao longo de toda a sua vida, ao longo de todo o ministério terreno de Moisés, Josué foi o seu servo, acompanhou de perto, ele aprendeu. Ele foi alguém que observava, estava com Moisés em várias e várias ocasiões da sua vida. Ele estava com Moisés. Por exemplo, Êxodo 24, 13, Josué sobe com Moisés ao Monte Sinai. Êxodo 32, 17, Josué notifica Moisés da gritaria que está vindo lá do arraial. Então, ele, além de tudo isso, ele foi um dos 70 homens escolhidos para ajudar Moisés a carregar a carga do povo. Lá em Números 11, verso 16 e verso 28. E ele foi também um dos espias designados para conhecer a terra de Canaã. Então você percebe que ele, antes de assumir o papel de liderança do povo de Israel, ele passou por um período de treinamento. Ele passou ali por um período de estágio, né, como alguns costumam chamar esse período que envolve o processo de você assumir alguma grande responsabilidade. Então, Josué, meu irmão e minha irmã que está conosco nesta noite, era alguém preparado, tanto militarmente quanto de liderança, como homem de Deus. Ele era alguém que tinha visão, tinha preparo. Então Deus o escolhe para ser o sucessor do grande nome da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, chamado Moisés, o libertador de Israel. Então você percebe que esta biografia dele
esta história, este legado que ele está construindo, fez dele adiante um grande líder na sucessão de Moisés. Então, você percebe que Josué, ele era um líder nato. Quando eu olho, por exemplo, o episódio onde eles vão espiar a terra. Você lembra bem disso? E você pode acompanhar conosco aí que quando eles chegam na terra lá, você pode olhar comigo nesta noite em Números 13. Números 13 e o versículo 33, que diz assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, quando aqueles espias vão observar a terra, eles voltam com medo, porque eles se deparam com um obstáculo. Havia na terra gigantes, e eles se consideravam como gafanhotos perto daqueles homens, de tão alto que aquele povo era, alto, forte. Porém, nós vemos aqui que a atitude de Josué e Caleb mediante a isso é uma atitude de um verdadeiro líder que tem visão de Deus. Qual é a visão de um líder que está sendo conduzido pelo Senhor? Ele não foca no problema, ele busca a solução. Então você percebe aqui que no verso 30, olha lá, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha que interessante isso daqui, meu irmão, para você poder entender a convicção que Josué e Caleb tinham mediante este episódio. Então, ele tinha o seu preparo. Além do mais, todos nós sabemos disso, ele e Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida, os únicos que saíram do Egito, acompanhou todo o processo do povo no deserto, 40 anos, e foram os únicos dos que saíram do Egito a entrar na terra prometida. Exatamente pela sua conduta, pelo seu caráter, por quem eles eram e porque de fato eram pessoas preparadas, capacitadas, e isso com toda certeza fez uma tremenda diferença ali na vida deles, né? Então nós vemos aqui que em Números 14, verso 9, olha o que Josué fala referente à terra. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não temais. Olha só, Josué, ele está aqui animando o povo a não deixar de lutar porque havia um obstáculo. Isso é um papel de um verdadeiro líder de Deus, irmãos. Então, quando você aprende, você lê essa biografia de Josué, você entende por que ele foi o que foi e fez o que fez. Porque ele tinha preparo e ele era um líder nato. Então Deus o escolhe para esta missão sublime que era liderar o povo de Israel. Então, meu irmão, nós vemos aqui o quão importante isso é para o nosso entendimento. E você conhecer. Eu, como eu falei aqui alguns instantes atrás, eu tenho muita admiração pelo homem Josué, pelo personagem bíblico Josué. E o que ele tem a nos ensinar como liderança, preparo e também capacitação, tá? Então, até aqui falamos sobre a origem de Josué, seu nome, seu treinamento, sua capacidade, os seus feitos ao longo da sua trajetória enquanto auxiliar de Moisés. Então vamos falar agora sobre Josué sendo o sucessor de Moisés. Quando Moisés encerra o seu ministério terreno, Deus então dá uma ordem para que ele venha nomear, empossar Josué como seu sucessor. Para isso, leiamos aqui Números 27. Você pode ler comigo nesta noite.
Números 27, versículo 12. Números 17 e o seu versículo 12. Vamos ler o 18 para nós ganharmos tempo. Números 27, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão, e conforme o seu dito, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Ou seja, Josué foi escolhido pelo próprio Deus para estar liderando este povo na conquista da terra de Canaã. Aí eu te pergunto, meu irmão, Josué tinha um preparo. Se a história está certa ou não, se os teólogos estão certos ou não quanto ao seu preparo no Egito, não sabemos. Estamos no campo da especulação. Porém, há uma certa conexão do seu preparo militar no Egito para que num futuro distante da época ele iria ser um grande líder militar para o povo de Israel. Então, leiamos aqui também Deuteronômio 3, verso 21. Vai anotando aí, meu irmão, assim que os PDFs estiverem prontos, eu vou estar disponibilizando para todos os irmãos o PDF desta aula aqui também, tá? Deuteronômio 3, versículo 21. Olha só. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não temais, porque o Senhor vosso Deus é que peleja por vós. Então, quando vemos aqui que a liderança de Josué foi confirmada por Deus perante toda a congregação de Israel. Olha que legal isso aqui, meu irmão. Deus, ele manda Moisés falar perante toda a congregação e impor as mãos sobre ele, orar por ele e dar a ele mandamentos perante toda a congregação para que houvesse respeito com o novo líder. Então, vemos aqui que Moisés, de forma solene, ele investiu autoridade e honra em Josué. Olha só o que diz aqui. Como verso 28 de Deuteronômio 3. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim, ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Então, Deus dá ordem para Moisés. Moisés, de forma digna, solene, em honra, assim cumpre o mandamento do Senhor, a ordem de Deus, e nomeia Josué o seu sucessor. Então, vemos aí que publicamente Moisés advertiu Josué a ser forte, corajoso, a andar sempre nos caminhos do Senhor para que ele pudesse encontrar êxito em sua missão. Porque só é possível nós alcançarmos êxito em qualquer coisa quando nós observamos atentamente a voz do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, por isso que Josué
ele foi muito bem sucedido em sua tarefa como líder, porque ele era alguém sensível à voz de Deus, tá? Para você poder entender um pouco da biografia desse homem e o quanto Deus ele estava com Josué e o quanto a mão do Senhor estava com ele, guiando os seus passos, dando a ele vigor, dando a ele sabedoria e também cobrindo ele com a sua mão poderosa. Nós lemos aqui, então falamos aqui acerca da biografia deste homem chamado Josué, primariamente Oséias, né? E depois Josué e Yehoshua, Jeová é minha salvação. Então, isso aqui é um pouco da biografia de Josué enquanto sucessor do grande líder Moisés. Então, quando Moisés morre, passa-se então a responsabilidade àquele homem chamado Josué de conduzir aquele povo rumo à conquista da terra de Israel. Então, nós vemos aqui que Josué ele enfrenta grandes desafios ao longo da sua liderança. Vemos que ele enfrenta grandes desafios ao longo da sua trajetória, porém Deus era com ele e ele então conseguiu um êxito na sua missão, porque ele era alguém que estava com seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor. A exemplo disso, nós temos aqui no livro de Josué várias ocasiões, exemplos incríveis de ações militares lideradas e comandadas por Josué. Um exemplo desses, que nós podemos citar aqui, foi a marcha noturna de Gilgal para aliviar o cerco de Gibeão, durante a batalha descrita no capítulo 10. Você pode acompanhar comigo aí, Josué capítulo 10, vai anotando aí. Josué capítulo 10. Não vou ler para poder ganharmos tempo aqui, mas você pode anotar aí, depois ler a história e ver como que Josué ele triunfou neste episódio. Josué capítulo 10. Temos aqui também a ocasião onde Deus envia saraivas que matam os inimigos do próprio exército de Israel. E temos também aquele grande episódio que todos nós conhecemos, que é quando diz nas escrituras que o sol e a lua ele se deteve. O que alguns aí até entendem que há um erro bíblico, uma vez que muitos entendem que quando fala que o sol e a lua parou, isso aí é um erro, porque de fato o que teria que ter parado seria a rotação da Terra. Então, quando fala que o sol e a lua parou, então alguns questionam isso, porém a Bíblia ela emprega uma linguagem chamada de linguagem do observador, ou seja, do ponto de vista de quem estava vendo aquele episódio, de fato o sol havia se detido. Então é a linguagem do observador. Não é que há um erro aqui, tá bom? Não é que há um erro nessa passagem bíblica. Aqui apenas há a linguagem do observador. É da mesma forma como nós estamos aqui na Terra. Então, se fosse nos dias de hoje, para você poder entender, se fosse nos dias de hoje, nós iríamos fazer isso da forma... nós iríamos escrever aquilo que nós estivemos observando, aquilo que eu estou vendo. Então, isso é a linguagem do observador, tá bom? Então, você pode acompanhar aí na Bíblia, principalmente aí no livro de Josué, os grandes feitos que esse homem fez e tudo que ele praticou e o seu sucesso nessa missão como líder de Israel. Então, para nós fecharmos aqui a biografia de Josué, nós lemos aqui em Josué 23, versículo 6, e eu já vou encerrar aqui a biografia de Josué e entrar já no esboço do livro de Josué. Josué 23, versículo 6, que diz assim, leiamos: Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui a Bíblia diz que Josué ele morre com 110 anos de idade
e ele é sepultado em suas terras, perto de Timnat-Será, que está no Monte Efraim. Josué 24:30 vai dizer para nós aqui, que diz assim: E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Então, irmãos, nós nos detivemos aqui na biografia de Josué, quem foi esse homem, os seus feitos, e você pode acompanhar isso aí mais detalhadamente lendo o livro de Josué. Quero até deixar esta sugestão para você começar a ler aqui o livro de Josué, que ele possui apenas 24 capítulos. Então, divide isso aí na sua semana, leia todo o livro de Josué para você ver aí os grandes feitos que esse homem de Deus ele fez ao longo da sua vida aqui na terra, liderando o povo de Israel, tá bom? Então, vamos falar neste momento sobre o esboço do livro de Josué. Qual é a sua divisão? Como que esse livro ele é dividido? Isto é panorama bíblico, tá bom, meu irmão? Vamos aqui então falar nesta noite acerca da divisão do livro de Josué. Meus irmãos, este livro ele pode ser dividido basicamente em duas grandes seções. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 12, você pode acompanhar aí nesta noite e anotar isso aí, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos aí a conquista da terra prometida, tá bom? Não se esqueça, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos aí como que aconteceu a conquista da terra prometida. Agora, do capítulo 1 ao capítulo 5, tá? Não se esqueça aí, se anota isso aí se você quiser e achar relevante essa informação, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 5 é a preparação do povo para entrar na terra. Então, os 5 primeiros capítulos de Josué fala sobre a preparação do povo para entrar na terra de Canaã. Do capítulo 6 ao capítulo 12, nós temos aí, propriamente dito, a conquista da terra de Canaã. Então, fechando essa primeira sessão do livro de Josué, temos aí, então, do capítulo 1 ao capítulo 12, temos, então, aí a conquista da terra prometida. Tá bom? Anotou aí? Legal? A segunda parte desse livro, do capítulo 13 ao capítulo 24, vai falar sobre a ocupação da terra prometida. Então, a primeira sessão fala sobre a conquista, a preparação e a conquista. E a segunda parte do livro fala sobre a ocupação da terra prometida. Então, do capítulo 13 ao 22, nós temos aí a divisão da terra. Anote isso aí. Do capítulo 13 ao capítulo 22, nós temos a divisão da terra entre as tribos. E do capítulo 23 ao capítulo 24, nós temos aí então a despedida de Josué. Como lemos aqui, um homem que viveu de forma digna, honrada, um grande e excelente líder que viveu na terra. E aí nós temos que entender que esse livro ele é totalmente relevante para a nossa compreensão bíblica. Então, meu irmão, só para a gente fechar essa aula de hoje, quem foi o autor desse livro? Não há uma certeza quanto a isso, tá? Alguns teólogos classificam como sendo anônimo, preferem não arriscar para não ficar no campo da especulação, porém, alguns entendem que foi Josué que escreveu, por algumas expressões que aparecem ao longo do livro, dando a entender que ele mesmo havia escrevido, com exceção do capítulo final que fala da sua morte. Isto aí, obviamente, não foi ele que escreveu, foi alguém que acrescentou isso nos seus escritos. Então nós vemos que possivelmente Josué sim foi o autor deste livro, tá bom? Que carrega o seu nome. Agora, o período em que ele foi escrito, uma maioria esmagadora destes
destas interpretações bíblicas entendem que este livro foi escrito, obviamente, lá na terra de Canaã. E o período foi exatamente esse. Enquanto o povo estava ali, enquanto Josué estava ali de fato na terra de Canaã, este livro foi sendo escrito ao passar do tempo e assim que a história foi acontecendo. Tá bom, meu irmão? Então nós vemos aqui nesta noite a questão do livro de Josué. Para você não esquecer, meu irmão, para você anotar isso aqui, porque são informações completamente e totalmente importantes para mim, para você, para que não venhamos esquecer isso aqui. Como eu falei, eu volto a dizer e eu volto a repetir isso aqui para você. A correta interpretação bíblica, ela precisa de um bom conhecimento. Precisa de um bom conhecimento, tá? Então, para fechar isso aqui, a data que os historiadores entendem que esse livro foi escrito foi ali aproximadamente 1400 e 1370 antes de Cristo, tá bom? Então, falamos aqui sobre o autor, possivelmente Josué, com exceção do capítulo final que fala da sua morte, a ocasião que ele foi escrito, também ali na terra, no território de Canaã, e a data 1400 e 1370 antes de Cristo, tá bom? Meu irmão, se você gostou dessa aula, eu vou estar disponibilizando ela aí no YouTube daqui a pouquinho, em aproximadamente umas 2 horas, 2 horas e meia, é o tempo que leva para carregar esse vídeo lá no YouTube. Você pode divulgar esta aula de hoje para alguém e semana que vem nós falaremos sobre o livro de Juízes, tá bom? A teocracia de Israel. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e que você possa aplicar esse conhecimento aí na sua pregação, no seu dia a dia, em um ensinamento, que você possa ter colhido alguma coisa boa desta noite aqui, desta aula. E eu agradeço a todos que estiveram conosco nesta noite. Eu espero você na semana que vem, tá bom? Semana que vem, na próxima terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, estarei aqui novamente para trazer para você o panorama bíblico de Juízes, tá bom? Então não perca semana que vem, que vai ser uma bênção, tá bom? Que Deus te abençoe e que Deus te conceda uma noite abençoada. Fiquem todos na paz do Senhor, uma excelente noite para você. Deus abençoe.